Um bom dia para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E a paz do Messias chamado Cristo para todos nós. E um bom dia para vocês que estão assistindo esse vídeo. Peço para que vocês, quando assistirem esse vídeo completo, deixem os seus likes para que o Messias chamado Cristo ele venha sempre me usar para trazer a mensagem para vocês. Porque hoje, neste dia, o Messias chamado Cristo quer falar com todos vocês e comigo também. A mensagem que o Messias chamado Cristo quer falar com vocês é sobre o batismo. Vamos começar pelo livro de Mateus, capítulo 3. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Se arrependerem dos seus pecados, Deus os perdoará e vocês entrarão no reino dos céus e vocês serão batizados. Versículo 3. A respeito de João, o profeta, Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estrada retas para ele. É um alerta para todos os pecadores. Porque na realidade todos pecaram e todos têm pecados. Todos que se arrependerem dos seus maus caminhos serão batizados e Deus os perdoará. Quando João Batista pregava, o povo se arrependia naquele momento e eram batizados. Não esperavam para ser batizados. Vamos supor, João Batista pregava hoje para o povo. O povo criam, se arrependiam e se batizavam. João Batista batizava o povo. O povo criam, se arrependia. Naquele mesmo momento, João Batista batizava o povo. Não esperava dias e mais dias, ensinos e mais ensinos. Não. Porque o povo se arrependiam, João Batista os batizavam e Deus os transformava. Deus os limpava e os transformava em uma outra pessoa. As pessoas viviam uma outra vida através do batismo. Versículo 4. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Versículo 5, perdão. Os moradores de Jerusalém
da região da Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão iam ouvi-lo. Eles iam ouvi-lo, se arrependiam, ouviam a pregação de João Batista, se arrependiam e João Batista os batizava. Versículo 6. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escapariam do terrível castigo de Deus? Vai mandar. Quem disse que vocês escapariam do terrível castigo de Deus, que Deus vai mandar? Porque aquelas pessoas não queriam ser mudadas. Queriam se batizar, mas, portanto, não queriam viver a vida de cristão. Queriam viver como elas queriam, fazer como elas queriam, ser como elas queriam ser. Não queriam obedecer a mensagem de João Batista. Melhor dizer, não queriam obedecer a mensagem de Deus. Que Deus deu a mensagem para João Batista pregar e anunciar o arrependimento. E aqueles fariseus que iam ao batismo para tentarem para serem batizados, queriam ser batizados, mas não queriam obedecer, na realidade. Queriam viver do jeito deles mesmos. Por isso que João Batista disse: raça de víboras. Quem foi que falou para vocês que vocês escapariam da ira vindoura de Deus? Versículo 8. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Aí eu batizo vocês. Façam coisas, mostrem coisas que vocês se arrependeram. Aí eu batizo vocês. Porque aquelas pessoas, aqueles fariseus, eles queriam ser batizados, mas não queriam viver a vida de cristão. Versículo 9. E não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Aqui, João, ele está falando das pessoas que ouviam a pregação e ele os batizava. Aquelas pessoas que Deus os transformaria em filhos de Abraão. Porque só quem transforma é Deus. Só quem transforma o homem, tanto a mulher, é Deus. Só quem muda a história é Deus, mas a pessoa tem que crer e ser batizada. João Batista, mais uma vez eu falo, que João Batista ele não deixava para batizar as pessoas com 3, 4, 5 dias, na hora da sua pregação, não. Ele não fazia isso. Ele pregava, a pessoa acreditava, cria, e depois, naquele momento, João Batista os batizava no rio Jordão. Versículo 10.
O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Quer dizer que as pessoas que foram batizadas, se não mudarem de vida, se não viverem o Evangelho, elas serão cortadas do reino e serão jogadas no fogo. Serão queimadas. Não está se relatando de árvore. Vocês vejam lá que Jesus ele fala no livro de João, o Evangelho 15, capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Então a gente somos árvores para Deus. E quando as pessoas que João Batista batizava e as pessoas não mudavam, aí ele deixava bem claro: o machado está posto na raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, você e eu e os outros que foram batizados temos que deixar e permitir que o Messias nos mude para que nós venhamos permanecer no reino celestial. Versículo 11. João Batista ele diz: eu os batizo com a água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele, porque só ele mesmo é o Senhor. Só ele mesmo é o Senhor, que vai tirar todo o pecado de vocês, que vai perdoar todo o pecado de vocês. E vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Versículo 12. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Quer dizer que os pecados ele tira, ele apaga e perdoa a pessoa que foi batizada, que creu e que foi mudada por Deus. Mas a pessoa que foi batizada não quer mudar, é queimada como uma palha no fogo. É queimada como uma palha no fogo, porque não quer ser mudada. Não quer ser mudada. Agora a gente vamos para o mesmo livro de Mateus, só que é o capítulo 28. Capítulo 28.
o versículo 17 e o 20. E quando viram Jesus, o adoravam. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Por que alguns adoraram e outros tiveram suas dúvidas? Outros diziam uns para os outros: será que é Jesus mesmo? Será que é Ele mesmo? Eu não acredito não. E outros diziam: é o Senhor, eu acredito. Acreditavam que Ele era o Senhor Jesus ressuscitado. Versículo 18. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Quem manda no céu e na terra é Jesus. Ele é quem manda no céu e na terra. Versículo 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, e batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, preguem primeiro, anunciem o Evangelho e as pessoas que crêem, batizem elas. Os que crerem na sua pregação, os que crerem nas pregações de vocês, e quiserem ser batizadas, batizem elas. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, não deixe para 1 ano, 2 anos, 2 meses ou 4 meses. Não, batizem elas. Batizem elas. Porque ela creu, acreditou na sua pregação. Então, portanto, batizem essas pessoas. E ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, se você faz a vontade de Deus, eu faço a vontade de Deus, Deus está conosco todos os dias, todas as horas, todos os instantes. Ele está do nosso lado. Ele não nos deixou só. Agora vamos para o livro de Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Vou começar do versículo 14. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa, comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por não teimarem em não acreditar no que haviam contado os que o tinham visto ressuscitado. Jesus repreendeu os discípulos porque eles não tinham acreditado no que os outros que viram Jesus ressuscitado, que contaram a eles, e eles não acreditaram. Aí Jesus os repreendeu. E no versículo 15, então ele disse: vão pelo mundo inteiro
e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, é só pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, viver o Evangelho, mostrar que você prega o Evangelho e viver o Evangelho, e a pessoa que ouviu, ela creu e quer ser batizada, então batize ela. É só pregar o Evangelho. É nosso trabalho pregar o Evangelho. A pessoa que crê e quer ser batizada, vamos batizar a pessoa. Seja ela quem for. Rico, pobre, seja quem for. Quer se batizar, vamos batizar. Mas depois do batismo, aí vamos ensiná-las a guardar, mostrar para elas com nossos testemunhos, com as nossas próprias vidas, com nossos próprios jeitos e maneiras de viver, para essas pessoas também praticarem o que nós praticamos. Temos que dar o bom exemplo para essas pessoas. E agora a gente vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37 ao 41. Vamos lá. O 37, versículo 37 ao 41. Não, vou ler o 36 ao 41. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. É o nome dele. Messias é Jesus, o Filho de Deus. Ô glória! Versículo 37. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, que Cristo quer dizer Messias, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: Saiam do meio dessa gente má e salve-se. Viram, meus irmãos, que é só pregar o Evangelho.
pregar o evangelho e, se a pessoa crê, como o apóstolo Pedro disse, creiam no Senhor Jesus Cristo e sejam batizados, e vocês serão salvos. Mas também saia do meio dessas pessoas má. Abandonem o que é errado. Creu, se batizou, ensinem as pessoas a sair, a abominar o que é errado. Agora a gente vamos lá para o mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ver a história do apóstolo de Jesus Cristo, Filipe. Vamos lá. Vamos ver o que Filipe fez. Capítulo 8, versículo 26 até o 40. Filipe e o alto funcionário da Etiópia. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passa por aquele caminho. Quase deserto o caminho, perigoso de se caminhar por lá. Mas Filipe foi. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, mas não entendia o que estava escrito. Estava lendo, mas não entendia. Mas o Espírito do Senhor estava vendo e viu que ele não entendia. E era preciso que alguém que entendesse explicasse para ele, porque ele já cria, já cria em Jesus. Ele já acreditava em Jesus, o Filho de Deus, mas não sabia que aquele livro estava falando de Jesus. Então, o Espírito Santo de Deus conduziu Filipe até o eunuco. Então, o Espírito Santo disse a Filipe, tá vendo? O Espírito Santo. Gente, meus irmãos, você que prega o Evangelho, você tem o privilégio de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, de sentir a presença. Olha de novo, vou ler para vocês entender de novo. Então, o Espírito Santo disse a Filipe, ele falou com Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe se aproximou da carruagem e o eunuco lá com um livro lendo, mas não entendia. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Então
O eunuco, ele respondeu: como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderia falar, ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta aí está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, Filipe. Filipe diz o quê? Aí ele responde: aqui tem água. Oh, glória. Será que eu não posso ser batizado? Filipe disse: sim, você pode ser batizado, sim. Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode ser batizado. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Oh, glória! Oh, glória! Então, se você crê, você que está assistindo esse vídeo, é com você. Se você crê, nunca foi batizado, nunca foi batizada, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tem vontade de se batizar, quer se batizar, então procura imediatamente alguém que queira te batizar e se batize. Ele mandou parar a carruagem. Os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Uma pessoa naquele momento, Filipe ganhou para Deus. Para o reino, Filipe ganhou uma pessoa. E muitas das vezes, muitos só querem batizar se tiver 10, 20, 30, 15. Está errado. Enquanto o eunuco que quis ser batizado, Filipe disse: já que você quer, ninguém pode te empatar, ninguém pode te impedir. Eu te batizo. Desceram os dois, entraram na água e Filipe o batizou. Olha que exemplo. Isso aqui é um exemplo de um verdadeiro evangelho. Isso aqui é um bom exemplo de um bom
pregador. Esse aqui é um bom exemplo de um bom evangelista que prega, que se dispõe para batizar somente um. Já pensou se Felipe dissesse não? Eu não vou te batizar agora não, vou deixar para você quando tiver mais entendimento, mais conhecimento. Aí eu venho e te batizo. E se aquele eunuco tivesse morrido? Felipe tinha perdido aquela alma, aquela vida, melhor dizer, aquela alma mesmo para Deus. Mas Felipe fez a diferença. Ninguém pode te impedir, ninguém pode te empatar não. Você não quer? Venha, eu te batizo. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Felipe embora. O funcionário não viu mais Felipe, porém, continuou a sua viagem, cheio de alegria, porque foi batizado. E o Espírito Santo de Deus arrebatou Felipe, levou Felipe. E o eunuco, o funcionário, tão feliz ficou porque foi batizado. Já fazia parte do reino de Deus. Você tem coragem de batizar somente uma pessoa? Porque isso aqui, Felipe, ele é um exemplo. Enquanto muitos distorcem a Bíblia Sagrada. Só quer batizar se tiver 10, 20. Vou botar assim 5, 15. Enquanto o bom exemplo está na Bíblia. O bom exemplo está na Bíblia. Felipe batizou um. De repente, Felipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem anunciando o Evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Felipe não parou de evangelizar, continuou a trabalhar. Porque é batizando um aqui, lá na frente você batiza 2. É batizando 2 lá na frente você batiza mais 10. E assim você vai ganhando almas, dando frutos. Aprenda a trabalhar. Você aprenda a trabalhar para Deus. Se Deus manda tu batizar a pessoa, só tu batiza. Se só tem um, não batizar. Aqui Filipe saiu, foi embora, anunciando, pregando o evangelho de arrependimento. E aqueles que se arrependiam, que criam e queriam se batizar, ele batizava. Todos os discípulos, todos os apóstolos, eles vêm fazendo as mesmas coisas, trabalhando do mesmo modo. Agora vamos para o mesmo livro de Atos dos Apóstolos, agora que é o capítulo 16. Capítulo 16. Capítulo 16 e o versículo 25 até o 34. Vamos lá. Versículo 25 até o 34. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando
e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam aquele louvor tocante que acalma a alma, que nos dá esperança, que nos alegra. Mesmo sendo maltratado, espancado, mas Paulo e Silas na cadeia estavam orando e louvando. E de repente o chão tremeu, tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou quando viu que os portões da cadeia estavam abertos. Pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Homens de Deus, homens que fazem a vontade de Deus. Ainda existem homens assim, entendeu? Ainda existem homens de Deus que fazem a vontade de Deus, que Deus atende, que Deus responde, que Deus livra. Nessa terra ainda existe, tem. Eu creio que existe, tem. Eu creio. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. E em seguida ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Vocês têm que entenderem que a pregação, ela liberta, faz a gente entender, compreender. Deus faz a gente entender e compreender. Deus me fez entender e compreender quando eu era pecador, quando eu era ingrato, quando eu era tão errado. E eu me batizei, porque eu ouvi, eu criei, me batizei. Então nessa época que nós estamos aqui, eu creio, eu acredito que ainda existe homens de fé, homens de orações. Creio que também existem mulheres de fé e mulheres de orações. Homens que fazem a vontade de Deus e mulheres que fazem também a vontade de Deus. Eu creio nessa terra. Ainda existe. Porque Paulo e Silas, na cadeia, presos,
tinham sido, antes de ser preso, eles estavam pregando, mas aquela mulher adivinhadora, aquela jovem adivinhadora, trabalhava e tirava lucro com as suas adivinhações. O demônio falava dentro dela. Paulo ficou muito irritado com aquilo. Paulo se irritou e disse: cala-te e sai dela. A moça voltou ao normal. Aquela jovem voltou ao normal. Deu muito prejuízo para os donos daquela jovem. Dava a entender que aquela jovem era escrava. Então foi assim que aconteceu a história daquele carcereiro. Ele creu, ouviu, ele creu, foi batizado. Ele e a família dele e a casa dele creram também e foram batizados. Só em ouvir. Eles não foram instruídos na palavra, não, na Bíblia, não, porque tem muitos que nessa época que está dizendo: você, para poder se batizar, você tem que ter um estudo bíblico, você tem que ter aula, você tem que ter um monte de coisas para poder ser batizado, para poder ser batizada. Tudo heresias. Tudo heresias. Então, o apóstolo Paulo mais o apóstolo Felipe, eles fizeram um bom trabalho para Deus. Fizeram a vontade de Deus. Felipe também fez a vontade de Deus. E é assim, pessoal, quem faz a vontade de Deus sempre tem êxito, é perseguido, é humilhado, mas é vencedor, porque ninguém pode parar. Ninguém pode parar, porque Deus é com eles. Então, como aconteceu naquela época, de Deus falar conosco, com aquelas pessoas, com aqueles apóstolos, com aqueles discípulos, também Ele pode falar também. Tem todo o poder, toda a autoridade de falar com qualquer um, com quem Ele quiser usar nessa terra. Então vocês agora que acabaram de assistir esse vídeo do começo ao fim da mensagem, peço a vocês que deixem os seus likes, comentem e deixem like. E você que tem vontade de se batizar, procurem homens que façam a vontade de Deus e se batizem. Não caia nas lábias, nas ondas dessas pessoas que dizem: você tem que ter estudo, você tem que aprender primeiro para depois se batizar. Não caia nessas lábias, não. Se batize. Ou então você venha para o Ministério Nova Congregação no Brasil. Todo aquele que invocar o nome do Messias chamado Cristo será salvo. É aqui no Conjunto Jarbas Oiticica. Quadra C2, número 8. Número 8. C2, número 8. Nova congregação no Brasil. Todo aquele que invocar o nome do Messias chamado Cristo será salvo. Eu te batizo se você quer ser batizado. Eu te batizo se você quiser ser batizado. E agora, todos vocês agora fiquem com a paz do Messias chamado Cristo. Amém.